Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, agradecer as explicações que já foram dando ao longo da audição. Obviamente que essas explicações, em parte, já satisfazem algumas das questões que gostaria de lhes colocar, mas ainda assim tenho aqui um conjunto vasto de questões, porque as questões não podem ser menos, porque os problemas também não são poucos. E queria começar por dizer, Sra. Ministra, que uma boa parte das questões que lhe vou colocar tem que ver, obviamente, com uma parte da herança que este Governo recebeu, mas, obviamente, que as questões que lhe quero colocar não têm que ver com a herança que o Governo recebeu, mas sim com as decisões, ou pelo menos com as perspectivas de decisão que o Governo está a colocar em relação a muitas destas questões. E há uma primeira questão, que é uma questão prévia, e vou aproveitar esta audição, vou aproveitar a boleia da audição para lhe fazer o pedido, pessoalmente na Comissão, Sra. Ministra, era que nos possa fazer chegar a informação que o Regimento da Assembleia da República prevê que seja acompanhada das propostas de lei. Nós vamos ter daqui a 2 dias a discussão de 2 propostas de lei do Governo, oriundas do Ministério da Justiça, uma relativamente à formação dos magistrados, outra relativamente às equipas especiais de juízes tributários. Quer uma, quer outra proposta de lei referem expressamente nas suas posições de motivos a existência de estudos e pareceres em relação às mesmas, e nós gostávamos de ter acesso aos estudos e aos pareceres das respectivas propostas de lei em tempo útil, portanto, a tempo de podermos fazer a discussão em plenário munidos dessas informações. Julgo que não será difícil o Governo fazer chegar essa informação à Assembleia da República, tendo em conta que se trata de pedidos de parecer aos Conselhos Superiores, às associações sindicais, inclusivamente a estudos que foram feitos relativamente à situação das pendências nos tribunais administrativos e fiscais de situações de processos tributários superiores, com montantes superiores a €1 milhão, e, portanto, julgo que essa informação o Ministério da Justiça tem com facilidade, pode fazer chegar à Assembleia da República, e, portanto, queria aproveitar para fazer esse pedido para que possamos ter essa informação ainda antes da discussão. Concretamente, em relação às questões que queria colocar-lhe, Sra. Ministra, vou começar por uma matéria que ainda não foi colocada e que julgo que é uma matéria de grande gravidade e, pelo menos ao PCP, suscita grande preocupação, e gostava de obter alguns esclarecimentos em relação a ela, e que tem que ver com as condições de funcionamento do sistema prisional. A Sra. Ministra sabe que a situação de déficit, em termos de número de efetivo do Corpo da Guarda Prisional, é uma situação conhecida e reconhecida já há algum tempo. Sabe que houve um concurso que foi ainda posto em marcha pelo anterior Governo, sendo que o curso de formação desses 300 guardas prisionais foi adiado ainda pelo anterior Governo. A Sra. Ministra sabe que a situação, entretanto, tem-se vindo a agravar, mas agravou significativamente em face da aposentação dos guardas prisionais nos últimos anos e da não recomposição, digamos assim, do número de efetivos. E estamos agora confrontados, de acordo com notícias que foram divulgadas a semana passada, com uma decisão ou de cancelamento ou de novo adiamento por parte do Ministério da Justiça, que ainda não percebemos de que é que se trata, se é de cancelamento, se é de adiamento. A previsão de início do curso de formação dos 300 guardas estava feita para setembro, a verdade é que ela ainda não ocorreu, e portanto, gostávamos de saber, Sra. Ministra, exatamente qual é o ponto da situação em relação a este curso de formação. E gostávamos de saber qual é o ponto da situação em relação a este curso de formação, porque a situação é, de facto, muito preocupante, Sra. Ministra. É preocupante pelo déficit que se registra em relação ao efetivo do Corpo da Guarda Prisional, e é preocupante, sobretudo, tendo em conta várias exigências de várias ordem que se têm feito sentir sobre estes profissionais da Guarda Prisional. Exigências que têm que ver com novas regras no transporte de reclusos, exigências que têm que ver com os próprios meios materiais postos ao dispor da Guarda Prisional para que esse transporte de reclusos seja feito para os próprios tribunais em situação de julgamento. Preocupações que resultam, Sra. Ministra, de uma outra questão, e esta é conexa com uma outra que já abordaremos, que tem que ver com a situação do parque prisional, e que tem que ver com uma situação de sobrelotação das cadeias que se verifica neste momento. Os números de 15 de julho de 2011 apontavam para uma taxa de lotação nos estabelecimentos prisionais centrais de 102,9% e nos estabelecimentos prisionais regionais de 127,7%. E, portanto, esta situação de sobrelotação das cadeias junta com esta situação de déficit
de efetivos no corpo da Guarda Prisional é de facto uma situação preocupante e potencialmente explosiva e, portanto, julgamos que ela merece uma redobrada atenção por parte do Ministério da Justiça, porque não só gera, por um lado, condições de deficiente alojamento dos reclusos, mas também dificuldades de manutenção da segurança e, obviamente, a degradação das condições de trabalho dos guardas prisionais e, portanto, Sr. Ministro, julgamos que esta é uma questão que merece particular preocupação e prioridade na atenção do Ministério da Justiça e gostávamos de saber em relação não só à questão da formação, ao curso de formação dos 300 guardas, mas também em relação a esta situação que se vive de sobrelotação nas cadeias portuguesas, qual é o acompanhamento que o Ministério da Justiça tem estado a fazer desta situação e que medidas é que perspectiva para que ela se possa resolver. Com uma certeza, Sra. Ministra, que há aqui um problema que tem que ver, e se calhar atalho já esta questão em relação ao parque prisional, há uma dimensão deste problema que é muito significativa e condiciona muito as soluções que possam ser adotadas. E que tem que ver com aquilo que foi a perspectiva de alienação de imóveis e de arrendamentos e de perspectivas de construção de novos estabelecimentos prisionais que não se concretizou. E essa é uma herança, que de facto é uma herança pesada, mas é uma herança que tem que ter uma resposta. E tem que ter uma resposta, sobretudo no quadro da agudização das dificuldades com que estamos confrontados. Porque nós sabemos que o anterior Governo promoveu medidas de alienação de imóveis, de alienação de imóveis afetos ao parque prisional, alguns dos quais tiveram que ficar arrendados e o Sr. Secretário de Estado acabou, na última resposta que deu, acabou por fazer referência a essa situação, com referência aos custos que implica hoje para o Ministério da Justiça o arrendamento de imóveis que foram alienados sem que a construção dos novos estabelecimentos prisionais tenha ocorrido. O exemplo do estabelecimento prisional de Lisboa é um desses exemplos. Mas a verdade, Sra. Ministra, é que estamos confrontados com um problema que é um problema, de facto, muito preocupante em relação ao funcionamento do sistema prisional, não só em relação às condições de segurança, mas em relação às condições de trabalho para quem trabalha nas prisões e, obviamente, também em relação àquilo que devem ser os objetivos centrais do sistema prisional, particularmente na ressocialização e na reinserção social dos presos e dos reclusos e que, obviamente, em condições destas, torna-se muito mais difícil, tornam-se objetivos muito mais difíceis de concretizar. E, portanto, um primeiro conjunto de questões tem que ver com esta situação no sistema prisional. Um outro conjunto de questões, Sra. Ministra, sobre acesso ao direito, apoio judiciário, pagamento de honorários a advogados. Sra. Ministra, queria, em primeiro lugar, resolver aquilo que são responsabilidades que não lhe quero pedir, não quer pedir ao Ministério, nem quer pedir a este Governo, porque são responsabilidades crónicas. Porque, Sra. Ministra, há um problema que é um problema central. É que estes atrasos no pagamento dos honorários de advogados não são problemas de hoje, nem são problemas de há 6 meses, nem são problemas de há 3 anos. São problemas que cronicamente se repetem, Sra. Ministra. Cronicamente se repetem e há atrasos de anos no pagamento de honorários aos advogados, quer no âmbito do apoio judiciário, quer no âmbito do acesso ao direito, que são coisas distintas e em relação às quais eu gostava de fazer aqui a distinção, porque julgo que até nesta audição é certo que as coisas andam lado a lado, mas não são coisas, não são realidades idênticas, são realidades distintas. E tem que se fazer essa distinção. Mas, Sra. Ministra, este é um problema crónico e que, mais do que soluções temporárias, julgamos que nós deve ter soluções definitivas. Em relação à forma como são contabilizados os custos para o sistema de justiça dos pagamentos no âmbito do sistema de apoio judiciário, mas também naquilo que são os custos para o sistema de justiça no âmbito do acesso ao direito, que são outra questão completamente distinta, daquilo que são os mecanismos de verificação dos honorários a pagar pelo Estado, porque, Sra. Ministra, nós não temos dúvida nenhuma em relação àquilo que possam ser eventuais irregularidades ou até práticas de crimes, como já vimos anunciados na comunicação social, nós não temos a mínima dúvida em relação a essas questões, porque irregularidades e crimes têm que ser combatidos e têm que ter uma resposta que é uma resposta própria. Agora, isto não pode justificar o atraso no pagamento de honorários e não pode justificar, sobretudo, atrasos crónicos no pagamento de honorários devidos aos advogados. E, sobretudo, não pode pagar o justo pelo pecador. E não podem pagar cerca de 9.000 advogados por uma minoria de advogados que cometam irregularidades E, aliás, a Sra. Ministra, deixe-me só fazer já agora esta nota de rodapé. A Sra. Ministra fez aqui um longo elenco, deixou-nos aqui um longo elenco de irregularidades e de ilegalidades detectadas no âmbito da auditoria. Mas, Sra. Ministra, também já agora queria dizer outra coisa.
é quase um dado adquirido no funcionamento dos nossos tribunais que, em matéria de apuramento de custas e apuramento de honorários, muito poucas vezes há duas contas que batam certo. Aliás, eu até remeto, deixa-me ver se encontro aqui o comunicado do próprio Ministério da Justiça em relação às custas judiciais, que é uma dificuldade enorme em haver uma homogeneidade na aplicação dos regimes de custas. E o mesmo se passa em relação ao apuramento dos honorários, Sr. Ministra. Aliás, nos tribunais, reclamações em relação aos honorários atribuídos aos defensores oficiosos, eu vi inúmeras durante vários anos, e é um problema que agora está provavelmente agravado por força da inexistência de mecanismos de verificação daquilo que são as notas de honorários lançadas e os pagamentos que são efetuados. Mas, Sra. Ministra, este problema tem que ter uma solução que seja uma solução definitiva. Em termos de apuramento daquilo que são os honorários devidos aos advogados e de mecanismos de pagamento dos honorários, porque, Sra. Ministra, é o facto, a Sra. Ministra faz aqui uma avaliação em relação à dependência dos advogados em relação ao sistema de acesso ao direito. Há muitos advogados que de facto dependem, há muitos advogados cuja subsistência, não só profissional, mas pessoal, depende do pagamento destes montantes. Ó, Sra. Ministra, mas isto tem que ver também com a forma como o apoio judiciário está organizado. Tem que ver com a forma como o apoio judiciário está organizado. E tem que ver também com aquilo que são as condições concretas de exercício das profissões de milhares de advogados portugueses. Agora, aquilo que não se pode fazer é, há advogados que prestaram que desempenharam as suas funções profissionais no âmbito de um sistema que não foram eles que definiram, foi quem tem competência legal para o fazer. Foi esta Assembleia da República, com as leis que aprovou, e foram os governos que, ao longo do tempo, acertaram os mecanismos com a Ordem dos Advogados e outras entidades para fazer esse pagamento. Agora não se pode vir pedir aos advogados que desempenharam as suas funções no âmbito daquele sistema de acesso ao direito e no âmbito do apoio judiciário, que têm que ficar à espera meses a fio para poderem receber os seus honorários. E, aliás, Sra. Ministra, que já agora também dizer-lhe outra coisa. Há verbas, ou pelo menos havia até há muito pouco tempo, há verbas em dívida no pagamento aos advogados no âmbito do sistema sítios, cujas notas de honorários não são da responsabilidade dos advogados, são da responsabilidade das secretarias judiciais e que estavam em dívida até há pouco tempo. O PCP teve, aliás, a oportunidade de apresentar um requerimento ainda ao anterior Governo sobre esta situação e, Sra. Ministra, nesse caso estamos perante notas de honorários que não são da responsabilidade dos advogados, são da responsabilidade das secretarias judiciais e que correspondem àquilo que são montantes em dívida aos advogados, em relação aos quais os advogados não têm qualquer tipo de interferência e que, portanto, a haver alguma situação de irregularidade não é da responsabilidade dos advogados. E a verdade é que essas verbas estavam em atraso até há muito pouco tempo. E, portanto, esta questão, Sra. Ministra, tem que ser de uma vez por todas resolvida e, sobretudo, tem que ser resolvida tendo em consideração duas ou três questões que para nós são essenciais e julgamos que são essenciais e que devem ser consideradas. Uma primeira é que nestas questões em concreto estão envolvidos direitos fundamentais dos cidadãos. Porque o trabalho que é desenvolvido pelos advogados nesta área visa garantir uma responsabilidade do Estado de garantir a todos os cidadãos o direito de acesso à justiça e aos tribunais. E essa é uma exigência que não pode, de forma alguma, ficar beliscada. Por outro lado, há aqui responsabilidades do Estado que são assumidas pelo Estado por interposta pessoa dos advogados e através do sistema de acesso ao direito e de apoio judiciário que, em cada momento, está em vigor. E, Sra. Ministra, estas são questões que têm que ver com opções políticas. E devo dizer-lhe que, na nossa perspectiva, vemos com muita preocupação as afirmações que a Sra. Ministra fez, aliás, e constam de um comunicado do Ministério da Justiça, de acordo com os quais o atual modelo de apoio judiciário não é sustentável, não só pela fragilidade do sistema, mas pelo volume de despesa que ele implica. Ó, Sra. Ministra, aquilo que nós estamos em presença em relação ao apoio judiciário é de um modelo definido pelo Governo, ainda pelo Governo do PSD e do CDS, uma lei que ainda vem dessa altura, que foi entretanto alterada, é certo, foi entretanto alterada algum tempo depois, mas, Sra. Ministra, nós estamos perante um modelo de apoio judiciário que hoje exclui muitos portugueses do acesso ao direito e aos tribunais, porque, apesar de não terem rendimentos que lhe permitam fazer face aos custos com a justiça, também não estão em condições de receber apoio judiciário. E se a Sra. Ministra quiser, posso relatar alguns exemplos concretos de cidadãos que se viram impossibilitados de exercer os seus direitos
porque, por um lado, não tem acesso ao apoio judiciário, mas, por outro lado, também não tem condições para fazer face aos custos que a justiça portuguesa comporta. E a verdade é que nós temos uma das justiças mais caras da Europa. Mais caras da Europa. Não só com aquilo que significa as custas judiciais, mas também com aquilo que significa o tipo de encargos, particularmente com os honorários de advogados e outros custos com a justiça. E, portanto, Sra. Ministra, é verdade que esta é uma despesa significativa para o Estado. Sra. Ministra, mas aquilo que é preciso ter em conta é que, de outra forma, com um sistema de apoio judiciário ainda mais restritivo, o Governo atingirá objetivos de redução da despesa. Agora, aquilo que não conseguirá fazer é garantir o cumprimento daquilo que são as suas obrigações, de garantir a todos os cidadãos, independentemente dos seus recursos económicos, o direito de acesso à justiça e aos tribunais. E, portanto, vemos com preocupação estas afirmações que a Sra. Ministra faz. E o mesmo se passa em relação à perspectiva da alteração das custas judiciais. A Sra. Ministra disse-nos hoje já aqui que a perspectiva da alteração em relação ao regulamento das custas processuais aponta para uma manutenção daquilo que são as opções gerais em relação às custas judiciais. Sra. Ministra, aquilo que mais condiciona hoje o acesso dos cidadãos à justiça são provavelmente os encargos impostos pelo regulamento das custas processuais. E, portanto, manter a atual situação de custas como ela hoje está e como ela resulta do regulamento de custas processuais não é boa opção, Sr. Ministro, porque esse é um fator de exclusão dos cidadãos em relação aos mecanismos que têm para exercer os seus direitos, que são os tribunais. E isto tem efeitos sociais muitíssimo perversos, Sr. Ministro, porque se os cidadãos não podem recorrer aos tribunais para exercerem os seus direitos, provavelmente equacionarão outras vias, particularmente esquemas que, por exemplo, no âmbito da cobrança de dívidas, já criam situações dramáticas do ponto de vista da utilização de mecanismos de justiça privada que não resultam nunca em boas coisas, Sr. Ministro. E, portanto, esta preocupação com as custas e esta preocupação com esta perspectiva de manutenção daquilo que é hoje o peso das custas e o regulamento das custas processuais também não nos descansa. Uma outra questão, Sra. Ministra, mas de qualquer forma, em relação às custas, nós esperamos ter uma proposta mais em concreto do ponto de vista da alteração à lei para podermos, obviamente, fazer esta avaliação e até para apresentarmos propostas alternativas. Porque, obviamente, não queremos deixar o Governo sem propostas alternativas para que pelo menos não possa haver a desculpa de ser a única solução que em concreto possa ser apresentada. Uma outra questão, Sra. Ministra, tem que ver com o aumento das pendências nos tribunais de trabalho. Os números que estão disponíveis, ainda não há números em relação a 2011, mas os números que estão disponíveis em relação ao período entre 2007 e 2010 apontam para uma ligeira descida no ano de 2010, mas para um aumento global de pendências de cerca de 10% neste período entre 2007 e 2010. Ora, obviamente, isto resulta, por um lado, daquilo que é o aumento do recurso aos tribunais num quadro de crise económica e obviamente, com situações de experimentos ilícitos a serem impugnados em tribunal e, portanto, obviamente, o maior recurso dos trabalhadores aos tribunais, mas, obviamente, que este aumento de pendências, tendo em conta a natureza das questões que estão em causa no âmbito da justiça laboral, obviamente que é preocupante, porque estas são questões que têm a ver muitas vezes com aquilo que é a subsistência, com condições essenciais para a subsistência das pessoas e, portanto, um aumento das pendências nos tribunais de trabalho, obviamente que é preocupante e, portanto, gostávamos de saber que acompanhamento é que o Governo tem feito desta matéria e que medidas é que o Governo tem em perspectiva para ultrapassar estas dificuldades. Uma outra questão, Sra. Ministra, que tem a ver com os arrendamentos e que já aqui foi colocada, e eu queria aproveito agora para sublinhar aquela que foi a afirmação também já feita pelo Sr. Secretário de Estado. O problema dos arrendamentos do Ministério da Justiça não tem só que ver com os arrendamentos de tribunais. Tem que ver com o arrendamento de imóveis para muitos outros fins. Já se incluem as prisões, onde já fiz aqui referência. Tem que ver também com serviços no âmbito do registro e notariado, que o Sr. Secretário de Estado também já fez referência, e muitos outros imóveis no âmbito do Ministério da Justiça. Sr. Ministro, e devo dizer-lhe que é com particular agrado que olhamos para a preocupação que o Governo tem tido em relação a esta matéria. Porque o PCP há anos que vinha alertando nos Orçamentos de Estado, Orçamento de Estado após Orçamento de Estado, para este problema e, infelizmente, estas preocupações do PCP sempre esbarraram contra a indiferença não só dos governos anteriores que
continuaram a não querer saber daquilo que eram os milhões de euros que todos os anos o Estado despendia em arrendamentos, com prejuízo de uma política de investimentos no âmbito do Ministério da Justiça, que a médio ou longo prazo fosse racional do ponto de vista da utilização de recursos públicos, mas também, infelizmente, com o acompanhamento que o PSD e o CDS foram dando também ao longo dos anos, com a aprovação de muitos destes orçamentos de Estado, particularmente os últimos 3 orçamentos de Estado, que foram viabilizados pelo PSD e pelo CDS e que, infelizmente, não puderam ter em relação a esta matéria a sensibilidade que, pelo menos, o Governo agora parece ter. E, portanto, Sra. Ministra, vemos com agrado esta preocupação que têm tido, que o Ministério da Justiça tem tido em relação à questão dos arrendamentos e à questão da renegociação de contratos que se revelam verdadeiramente ruinosos para o Estado. A Sra. Ministra classifica alguns deles como parcerias público-privadas e, infelizmente, como parcerias público-privadas ruinosas, porque quase todas elas são ruinosas para o interesse público. Mas queria colocar-lhe a questão de outro ponto de vista, Sra. Ministra, que reflexos é que esta preocupação vai ter no Orçamento de Estado, particularmente em matéria de investimento público, para que a médio e longo prazo esta situação se possa inverter. Porque nós também temos consciência de uma coisa, nós também temos consciência que isto não é um problema que se resolva num ano. E é um problema, mas é um problema, Sra. Ministra, que exige medidas de investimento público para que, a médio e longo prazo, os custos com o arrendamento dos imóveis no âmbito do Ministério da Justiça possam ser significativamente reduzidos. E eles, obviamente, que implicam, numa fase inicial, algum dispêndio de recursos. Aliás, é uma pena que nós façamos esta discussão quase sempre depois da Casa Arrombada. Aliás, durante anos e anos e anos, e este é um exemplo concreto, durante anos e anos andámos a insistir para que, da parte do Governo, houvesse uma resposta em relação ao investimento em Évora, na construção de um campus da Justiça, que permitisse acabar com os arrendamentos que estavam a ser feitos no âmbito do Tribunal da Relação, do Tribunal do Trabalho, do DIAP, do Tribunal de Instrução Criminal, uma série de arrendamentos que o Ministério da Justiça mantinha. Há mais de 10 anos que havia até uma proposta da autarquia, no sentido de poder haver, na construção de um terreno cedido pela autarquia, com um projeto suportado pela autarquia, a construção de um campus da Justiça. Essa opção nunca foi feita. Ao fim de mais de 10 anos, aquilo que nós verificamos é que as verbas que foram gastas durante estes 10 anos, durante estes mais de 10 anos, em arrendamentos, já davam para ter construído 3 ou 4 campos da Justiça. E, portanto, estas são matérias que são decisivas, porque algum investimento, algum sacrifício na afetação de recursos em termos de investimento público num curto prazo, traduzir-se-ão em ganhos a médio e longo prazo, e, portanto, gostávamos de saber qual é o reflexo desta preocupação do Ministério em termos de Orçamento de Estado. 2 últimas questões muito rápidas. Déficit de funcionários judiciais. Chegaram ao fim os estágios do programa de estágios do programa de estágios profissionais da Administração Central, sem que tivessem sido contratados os estagiários, pelo menos alguns dos estagiários concluíram os seus estágios no âmbito do Ministério da Justiça, particularmente aqueles que estavam afetos ao funcionamento dos tribunais. Em agosto chegaram ao fim contratos de cerca de mais 50 funcionários que prestavam serviço nos nossos tribunais. A verdade, Sr. Ministro, é que se verifica um déficit de funcionários judiciais nos nossos tribunais. Queremos saber qual é a avaliação que o Ministério fez do impacto destas situações, quer em relação aos estágios do PEPAC, quer em relação àqueles 50 funcionários judiciais que estavam contratados temporariamente e cujos contratos acabaram em final de agosto. Queremos saber qual foi a avaliação que o Ministério fez do impacto do fim destes contratos na celeridade dos tribunais e que medidas é que o Governo está a ponderar tomar para resolver este problema. Uma última questão, que tem que ver com concursos internos a decorrer na Polícia Judiciária para técnicos superiores especialistas. Há vários concursos internos que decorreram durante o ano de 2010, que temos informação, aliás, que resulta da consulta do site da Polícia Judiciária, temos informação que estes concursos internos estão concluídos, no entanto não há notícias em relação à previsão da tomada de posse dos candidatos que foram apurados no âmbito desses concursos e, portanto, gostávamos de saber, Sra. Ministra, qual é a previsão que o Ministério tem em relação à tomada de posse destes funcionários, sobretudo porque se trata de concursos internos e, portanto, julgamos nós que, por se tratar de concursos internos, podem até ter um procedimento mais expedito, porque eles não significam a admissão de novos funcionários, tem que ver com um concurso interno para técnicos superiores especialistas, que são fundamentais para que a Polícia Científica possa desempenhar adequadamente a sua função e, portanto, gostávamos que nos pudesse deixar aqui alguns esclarecimentos, se for possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito rapidamente, queria apenas deixar-lhe uma questão que há bocado não respondeu e que
gostava de obter algum esclarecimento e que tem a ver com esta questão dos arrendamentos e dos reflexos desta preocupação em relação aos arrendamentos que o Ministério da Justiça manifesta no Orçamento de Estado. Ou seja, vai haver, do ponto de vista, já referiu em relação às prisões, a inscrição em PIDAC de um conjunto de investimentos que, salvo erro, o número que apontou foram 47 milhões de euros, mas gostava de saber, de forma genérica, em relação aos arrendamentos, para além da questão das prisões, se e quais vão ser os reflexos desta preocupação em relação aos arrendamentos no Ministério em matéria de investimento público, que permita ultrapassar esta situação que se verifica em relação aos arrendamentos. E uma outra questão, Sra. Ministra, que não coloquei por lápis também na primeira intervenção, tem a ver com os julgados de paz e com uma perspectiva mais concreta em relação a esta situação que está criada, aliás, até a partir de um exemplo muito concreto da autarquia de Alcobaça. A autarquia de Alcobaça manifestou a intenção de denunciar o protocolo que tinha subscrito com o Ministério da Justiça, porque passou 2 anos a pagar uma renda mensal de 900 euros para as instalações de um julgado de paz que acabou por nunca ser instalado por falta de desenvolvimento do processo por parte do Ministério da Justiça. E vai havendo algumas tomadas de posição por parte das autarquias, dizendo que não estão disponíveis, na situação de asfixia financeira com que estão confrontadas, não estão disponíveis para suportar os encargos com a instalação dos julgados de paz. E essa é, de facto, uma questão decisiva, Sr. Ministro, porque o alargamento da rede, da forma como tem sido feito, tem sido feito à custa também da imputação às autarquias de alguns desses encargos. Ora, na situação em questão e perante a impossibilidade de assumirem essa responsabilidade, obviamente que se colocam dificuldades acrescidas ao Ministério da Justiça de levar por diante uma perspectiva de alargamento da rede dos julgados de paz, até com uma perspectiva de alargamento das competências que tem sido também, de alguma forma, assumida. E, portanto, Sra. Ministra, como julgamos que não se conseguem fazer omeletes sem ovos e como julgamos que estas questões são decisivas para o alargamento da rede dos julgados de paz, gostávamos de saber também qual é a avaliação que o Ministério da Justiça está a fazer do quadro financeiro que tem disponível para o alargamento da rede dos julgados de paz, da perspectiva que tem de alargamento destes julgados de paz em articulação com as autarquias, em concreto. Ou seja, que medidas aqui em concreto já foram desenvolvidas, por exemplo, de contacto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses ou de contacto com as autarquias em concreto, para que este alargamento possa ser feito e possa ser feito no quadro financeiro que está ao dispor. E era isto.